Os planos de saúde individuais podem ter um reajuste de até 13,5% fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Este índice não alcança os planos empresariais, porque eles são regidos por contratos estabelecidos entre as partes e por isso o aumento pode ser ainda maior. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Além das contas como IPTU, IPVA e material escolar, o reajuste do plano de saúde faz parte das preocupações de início de ano dos consumidores. No ano passado, os planos coletivos tiveram alta de até 25%. Já os planos individuais, que têm os reajustes regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, subiram 9,63%. Um dos índices que contribuem para o reajuste dos planos leva em consideração o índice técnico, que representa o percentual do sinistro, ou seja, da despesa que as operadoras têm em relação a cada contrato. Por isso, o reajuste médio pode chegar até 25% neste ano, como aconteceu no ano passado. Outro fator que ajuda a encarecer o plano de saúde é a fraude. De acordo com o estudo do Instituto de Estudos da Saúde Suplementar, as fraudes e desperdícios causaram perdas estimadas entre 30 e 34 bilhões de reais às operadoras de saúde no ano passado. As fraudes mais comuns são cobranças por exames ou procedimentos não realizados e a utilização do plano por não beneficiário. Recentemente, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o pedido do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Amazonas, que pedia a fixação do limite de 13,57% de reajuste fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para planos individuais aos planos coletivos. Os desembargadores entenderam que a ANS é restrita aos contratos individuais e que os contratos dos planos coletivos já previam reajustes legais. Segundo os desembargadores, o plano de saúde coletivo é regido por cláusulas de contrato firmado entre as partes e o valor da mensalidade é estabelecido com base no grupo atendido. Por isso, o reajuste maior que 13,5% em planos coletivos não é abusivo. Bom, e agora vamos avançar mais nesse tema para repercutir o assunto. Eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça a advogada que é especialista nesse direito que atua para defender os consumidores, né, para rever esses valores, a advogada Denise Martins Costa. Doutora Denise, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bom, a senhora, como eu citei há pouco, é especialista nessa matéria, né? A gente observa que os casos chegam com frequência no Poder Judiciário. Eu queria que a senhora elencasse para o consumidor que nos acompanha agora quais são os elementos que configuram que há uma abusividade ali em torno daquele aumento. Um dos pontos principais que o consumidor ele tem que perceber é que eles vão sofrer reajustes nos contratos anualmente. Só que, à medida que esses reajustes eles se tornam onerosos para o consumidor, ou seja, quando o consumidor ele não consegue ou ele percebe que não vai conseguir pagar no decorrer do seu contrato, é o primeiro sinal de aparência de uma abusividade. A gente tem uma problemática com os planos que acontece que existe abusividade e ilegalidade nos planos. Os reajustes, eles não são ilegais, eles são legais. Agora, o que mais acontece, que é a questão da abusividade no contrato. Cada caso é um caso, mas a senhora não citou X%. A senhora citou quando o consumidor não consegue pagar. Seria um aumento o quê? De 300, 500 reais a mais, algo em torno disso? O curioso, quando fala de abusividade de valores, não está ligado diretamente ao índice aplicado no contrato, que muitos advogados, inclusive, fazem confusão nesse ponto específico. A abusividade, ela acontece relacionado ali no direito reto do consumidor. Então, por exemplo, o consumidor ele não teve uma informação clara e ele se encontra no escuro com relação aos reajustes, esse é o primeiro sinal de abusividade. Então, muitos consumidores acreditam que a abusividade ela acontece exatamente pelo índice, pelo valor que está sendo pago, mas não. A abusividade ela acontece na análise do contrato com pontos específicos que deveriam constar no contrato e que não constam. Agora, geralmente o consumidor se sente, né, ali lesado, ele procura o Poder Judiciário. Como é que vem sendo a receptividade da Justiça em relação a esses casos?
A senhora tem conseguido vitória, o consumidor consegue ali uma redução de até 50%, a senhora me contava nos bastidores, é algo em torno disso? Às vezes até mais de 50%. Por quê? Porque os contratos eles não estão especificados nos moldes que devem ser, né? Aí do ponto de vista legal, e aí com relação ao consumidor entrar ao judiciário para requerer a análise desse contrato, é para regular também o contrato para que ele não possa no futuro sair do plano. Então as reduções a gente tem conseguindo judicialmente mais de 50% e a restituição do que ele pagou a mais nos últimos 3 anos. E quais são as alegações dessas empresas, né, para esse aumento que o consumidor, a gente observa que realmente é muito abusivo, fica muito complicado, né, principalmente quando a pessoa completa ali 60 anos, 65 anos, vai ladeira abaixo. Exatamente. É até importante o consumidor ele perceber o seguinte. Primeiro ponto, as operadoras elas vão jogar no erro, vamos colocar assim. Porque o consumidor, a maioria, tem medo de buscar um advogado para ingressar judicialmente. Quer dizer, se colar, colou. Colar, colou. E aí o consumidor, a única saída para ele é sair do plano de saúde. Mas não, a saída não é sair do plano de saúde. São 2 hipóteses que o consumidor ele vai perceber a operadora aplicando reajustes para realmente forçar essa saída dele. Quando ele precisa de um tratamento muito específico e um tratamento constante, e quando ele se aproxima da última faixa etária, porque vai precisar de um tratamento mais constante ali, exames de rotina, vai aumentar esse uso do plano de saúde. A operadora, ela faz essa análise, e aí quando ela percebe que o consumidor está chegando na última faixa etária, ela força o cancelamento. E essa de forçar o cancelamento é de uma forma de legalizar a saída do consumidor. E uma das formas é aumentando o valor para que o consumidor ele fale, opa, eu não posso continuar nesse plano, eu vou ter que sair, é a única alternativa. E quando o advogado consegue comprovar, a senhora comprova esse elemento, né, essa estratégia, digamos assim, da empresa, o consumidor pode até pedir ali um dano moral por essa situação que é muito constrangedora e de muita dor, porque a pessoa procura o plano de saúde, o hospital, ou enfim, porque tem algum problema, porque tem uma demanda e se depara com essa situação. A saída, como eu falei, a saída do consumidor, ela se dá de uma forma legal. Então, é muito mais difícil comprovar o dano moral ali, porque a operadora ela faz isso intencionalmente. Mas, mesmo assim, isso não quer dizer que ele possa sofrer um dano moral. Exatamente, por exemplo, um paciente em tratamento que tem o seu plano negado, o tratamento negado e aumentou abusivamente, né, tem ali um indício de aumento abusivo, nesses casos específicos, sim, o dano moral até é mais fácil de conseguir. Mas com relação ao reajuste por si só, o consumidor ele tem que perceber que isso trata de uma forma legal da operadora aplicar esses reajustes para forçar a saída dele. Para a gente finalizar, no início, na reportagem também abordamos que há uma diferença em relação aos planos individuais e aqueles coletivos das empresas, né? Ou seja, das empresas o reajuste pode ser ainda maior, é isso? E é legal, sob o ponto de vista jurídico também? Exatamente. Isso funciona tanto para planos coletivos por adesão, que aí foge a empresa, como também para planos coletivos empresariais, que aí sim entra a empresa. E aí muitas empresas, às vezes, sofrem o reajuste, mas não repassa para o trabalhador, para o empregado, e aí, mas a empresa está sofrendo reajustes. E aí, às vezes, uma alternativa que as operadoras fazem também é forçar o cancelamento desse plano empresarial. Bom, é ter atenção redobrada e qualquer coisa procurar o Poder Judiciário, os advogados, uma negociação para ficar bom para todo mundo, todas as partes, né? Doutora Denise, muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Pela sua participação, pelos esclarecimentos, viu? Obrigada. Boa tarde. Boa tarde.